hoje participando dessa mesa redonda fantástica, que elas vão falar sobre prótese total em foco. A gente tem a Lucimara Sertório, a Sasha Zwicker, se eu não errei o sobrenome, Tânia Lacerda e a nossa querida Thaís Nogueira fazendo a mediação. Eu tenho certeza que é um assunto que vai deixar todo mundo muito alerta, esperto, principalmente pela carreira da Tânia, que ela é odontogeriatra. Então, é um assunto bem bacana que elas vão focar. E fiquem atentos aí, olha, às 4 eu agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigada mesmo por estarem aqui. E agora é tudo de vocês. E fiquem o tempo que quiser, vocês têm acesso ao tempo livre, não é só uma horinha de bate-papo, não. Tá bem? Muito obrigada, viu? Boa tarde, obrigada, Estela, obrigada pelo convite. Estamos aqui reunidas numa mesa redonda estrelada, né, recheada de conhecimentos especializados em prótese total. Para compor essa mesa, nós temos aqui a professora Tânia Lacerda, odontogeriatra, professora, com mais de 30 anos de dedicação à odontologia e à docência. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, para agradecer a Estela, a Kremer, a Lucimara, a presença da Sasha, você, né? É uma delícia a gente poder estar conversando sobre o que a gente gosta. Temos também a professora Lucimara Sertório, né, técnica em prótese bucomaxilofacial, especialista em prótese total. Hoje a professora Lucimara coordena também o departamento de removíveis de uma empresa consagrada aqui no Brasil, né? Então temos a honra de receber. Muito boa tarde, Lucimara, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, Thaís, obrigada Estela por conceder a oportunidade, Tânia, Sasha também por estar comigo nessa, aceitar todo o convite da Intelectus e tudo vai ser um sucesso. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. E Sasha Zwicker, nossa terceira estrela convidada para compor essa mesa. A Sasha é técnica em prótese dentária, especialista em prótese total desde 2016 e realiza um trabalho muito lindo no formato ateliê aqui em São Paulo já há 7 anos. Né? Então, e também trabalha ministrando cursos em todo o território nacional. Seja muito bem-vinda, Sasha. Thaís, obrigado. Boa tarde para todos que estão acompanhando. Boa tarde para as meninas. Estou super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite da Lu, da Dental Kremer, da Intelectus. Estou super feliz e eu acho que hoje vai ser uma tarde muito gostosa, um papo muito bom. Estou super animada para a nossa conversa. Então, boa tarde a todos, meu nome é Thaís Nogueira, eu vou tentar mediar aqui esse bate-papo entre essas, né, expressões da prótese total. E o que temos em comum, né? Somos todas apaixonadas por prótese total, então isso já dimensiona nosso bate-papo gostoso dessa tarde. Bom, nós sabemos que com o avanço, né, o crescimento da população idosa no Brasil e no mundo de um lado, né, e do outro, o avanço da ciência, da medicina, né? Então, nesse cenário, né, onde a gente percebe que a gente tem 210 milhões de habitantes e 37 milhões idosos, qual o papel que a prótese total ocupa, doutora Tânia, nesse universo hoje? Então, eu acho, Thais, que é um papel bastante importante, porque nós temos, com essa questão do envelhecimento, do aumento da expectativa de vida, dos pacientes vivendo mais tempo, e nós temos um número grande de pacientes ainda nessa faixa etária que são desdentados. Acho que muitas pessoas agora vão envelhecer com dente, mas nós ainda vivemos um cenário onde nós temos pacientes desdentados, e esses pacientes vão viver muito tempo. Então, é isso que a gente precisa cuidar e entender o nosso papel. Muitos países, né, o mundo todo está envelhecendo numa velocidade grande e o Brasil numa velocidade maior do que o resto do mundo. E nós temos, então, a gente um olhar bem, assim, carinhoso para a questão da prótese, junto com a odontogeriatria, onde a gente vê o seguinte, que esses pacientes, eles, com o avançar do tempo, eles podem ter questões cognitivas, perdas cognitivas, perdas
sistêmicas, perdas motoras, e isso tudo vai influenciar muito no planejamento dos nossos trabalhos. Então, quando a gente pensa no paciente desdentado, a gente pensa nesse paciente ao longo dos anos, né? A gente tem que pensar quais são as perdas que ele tem e como que ele vai conseguir manter a sua saúde bucal. O papel da prótese é manter, né, trazer de volta todo esse sistema estomatognático, não só a estética, que também é bastante importante, mas a gente vai pensar bastante na função, né, que é o que a gente conversou, e que é o que a gente sempre conversa, né? E pensar que esses pacientes, então, precisarão, muitos, né? Hoje a gente fala muito, vamos usar implantes, e a gente tem que pensar na indicação disso. O implante é indicado para todos os pacientes? Todos podem ser submetidos à cirurgia? Como que esse implante vai ser mantido em boca? Quem vai cuidar desses nossos pacientes? Né? Então, esse é o assunto que a gente quer trazer aqui para a gente discutir, né? A questão da higiene, de como que a gente faz. Acho que a gente pode começar a pensar assim. Então, doutora Tânia, sobre esses desafios que surgem com o envelhecimento, ele não é um paciente que possa ser tratado, talvez, por um especialista só em prótese. Eu acho que o mais indicado é o odontogeriatra. Você poderia compartilhar com a gente um pouquinho dessa prática clínica, desse desafio, desses diferenciais? Sim, tem bastante coisa. A gente, hoje, né, a odontogeriatria, ela já tem aí 20 anos, mas nós temos muito poucos odontogeriatras. Pensa que a gente tem 37,7 milhões de idosos e nós temos no Brasil 279 especialistas, que é muito pouco, nem todos acho que estão exercendo, e nem todos assim, envolvidos com pesquisa, e que são também, que gostam da prótese total, porque o odontogeriatra ele vai fazer cada um dentro da sua especialidade, né? Então, eu vou ter o odontogeriatra que vai gostar de cirurgia, eu vou ter o odontogeriatra que vai gostar de prótese, como é o nosso caso, né? Então, a gente tem o que eu acho que dá para a gente trazer para o protesista é a gente pensar, né, dentro dessa visão gerontológica, é o trabalho transdisciplinar, que muda bastante o atendimento de um odontogeriatra para o protesista, é que a gente trabalha muito junto com as outras áreas, principalmente muito próximo. Eu vou destacar assim, um profissional que eu acho que tem que ser parceiro nosso, que é o fonoaudiólogo. Quando a gente coloca uma prótese total, e essa prótese total a gente já conversou hoje, vocês já tiveram, quem já está aqui desde cedo, já teve aula aí da parte de oclusão, vocês já estão pensando em tudo isso, para a gente manter essa prótese, a gente ter uma estabilidade, tecnicamente, vocês já, né, todo mundo, os protesistas, os técnicos, a gente está todo mundo de acordo que a gente tem que ter uma boa oclusão, que a gente tem que ter uma boa desoclusão, só que às vezes o que acontece, o nosso paciente ele pode ter perdas, no sentido, vamos imaginar um paciente que tenha Parkinson, um paciente que tenha um Alzheimer mais avançado, que viva, né, bastante tempo, e ele pode apresentar. Então, vamos começar pelo Parkinson. Então, o paciente com Parkinson, ele vai perdendo com o passar do tempo, né, a expressão dele e a força que a gente precisa de lábio, língua e bochecha para manter, por exemplo, uma prótese inferior em posição. Se ele perde esse tônus muscular, o que nós vamos fazer para a gente ajudar essa prótese a se manter? Se ele tiver cognição, né, se ele não tiver um déficit cognitivo grande, a fono pode trabalhar e pode fazer com que esse paciente volte a ter força e consiga colocar essa prótese em posição. Se esse paciente não tem mais essa condição, nós vamos ter que lançar mão de outros artifícios, como, por exemplo, o uso de adesivos para prótese. Então, por isso gosto muito, né? Quem sabe, vocês sabem que falo muito sobre Corega, sou speaker lá da GSK e tenho defendido muito o uso de adesivos para próteses bem adaptadas, bem estabilizadas para pacientes que tenham esse tipo de dificuldade. Paciente que tem dificuldade motora, paciente que já não enxerga bem. Como é que a gente vai pensar em relação à higienização?
Então, vamos colocar protocolos em todos os pacientes, seria super legal. Mas quem vai manter esse protocolo depois? Então, imaginando que esse paciente fique dependente, parcial ou totalmente, dependente de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, como que ela vai fazer para higienizar esses dentes desse paciente? Ela vai chegar, vai conseguir, às vezes, a pessoa que vai cuidar tem dificuldade de cuidar dos próprios dentes. Já é difícil passar fio dental nos nossos dentes. Imagine passar, fazer essa higiene intraoral no nosso paciente. E mais grave do que isso é a gente pensar nos casos de disfagia. Então, o que é disfagia? Então, o paciente, quando ele engole, a comida deveria descer, né, pelo esôfago e para o estômago. O paciente disfágico, muitas vezes essa comida ela vai para a traqueia e pode ir para o pulmão. Indo para o pulmão, corremos risco de vida, né? Porque o paciente pode ter uma pneumonia aspirativa e essa pneumonia pode levar a óbito. Então, assim, é uma coisa muito importante. O paciente tem que ser tratado, normalmente tem fonos especialistas em pacientes disfágicos, muitas vezes o paciente tem que adaptar também com o nutricionista, então ao invés dele tomar aqui, não consegue mais tomar a água, já fica mais difícil dele tomar, não vai conseguir tomar o cafezinho dele, a gente vai ter que espessar, vai virar um creme, né? Então ele vai começar a tomar um mousse de café, não vai ser mais aquele cafezinho, né? Ele não consegue mais tomar o líquido porque tem esse risco. Então, assim, a prótese total inferior, principalmente, ela ajuda bastante, as próteses ajudam a mastigação, mas elas podem, quando desadaptadas, prejudicar a deglutição. Então, é um risco muito importante que a gente está correndo aí, e a fono, nesse caso, ela é superior ao dentista. Hierarquicamente, então a gente vai ter o médico, a gente vai ter a fono, e às vezes a fono vai aconselhar a gente a remover essa prótese inferior. Recentemente, a gente publiquei um trabalho com 3 fonos, uma que inclusive é nutricionista, né? E a gente coloca nesse trabalho o adesivo em uma prótese que a paciente usava, e a gente fez o exame, que é o vídeo deglutograma, que a gente consegue ver todo esse trajeto do alimento, se tem alguma sobra de alimento, se tem risco de broncoaspiração, e a gente notou que com os adesivos é possível a gente manter essa prótese em posição. O que garante, né, a gente consegue aí dar uma qualidade de vida melhor e levar o nosso paciente até o finalzinho da vida dele, ainda tendo o prazer de comer, né, tendo o prazer de sair, de se apresentar publicamente, né, com as próteses que a gente tem tanta vontade de colocar. É um trabalho encantador, né, gente? Nossa, eu fico, cada vez que eu ouço a doutora Tânia falando da qualidade que você traz para os pacientes, de reverter esse tipo de processo, para que ele tenha prazer até o último dia de vida. Acredito que ele ganhe alguns anos de vida também, porque acho que ele vai viver mais feliz. Vive mais feliz e a gente fica feliz com eles, né? Porque o nosso objetivo é esse, acho que é o que a gente mais gosta, é de ver o paciente sorrindo, né? Colocando a prótese e ver ele feliz com tudo isso. E eu acho que tem esse caminho, eu acho importante a gente pensar, hoje a gente tem dentro do nosso curso, eu estou na São Leopoldo Bandic, hoje com o Marcelo Ávila, no curso de especialização de prótese. Dentro desse curso, a gente já incluiu horas de odontogeriatria para o dentista já sair de dentro do curso de especialização, conseguindo fazer alguns tipos de diagnósticos e encaminhamento, porque muitas vezes o dentista não sabe, a gente está lidando lá. Aconteceu uma vez, eu e o Osmar, a gente estava atendendo juntos um paciente, há muitos anos atrás, mais de 20 anos, não existia ainda odontogeriatria, e a gente resolveu um desafio, assim, vamos fazer a prótese nós dois juntos, um começando pelo plano superior, outro inferior, e a gente vai ver que prótese que a paciente vai gostar mais. No meio do tratamento, a paciente começou a ficar esquecida, a gente não se ligou que ela estava desenvolvendo Alzheimer. A ideia era a paciente escolher com qual prótese que ela ia ficar. Se ela ia ficar com a prótese que eu fiz ou se ia ficar com a prótese que o Osmar já fez. Só que no final, a gente que teve que resolver, porque a paciente acabou, né, desenvolvendo e avançando com esse Alzheimer, e a gente entendeu a importância da gente fazer esse diagnóstico, tanto que a gente poderia ter ajudado, encaminhado antes,
e percebido isso antes. Então, vejam, 2 professores de prótese juntos, naquela época, a gente não conseguiu perceber que o paciente estava iniciando uma demência. Então, assim, é muito importante. A gente hoje, dentro do nosso curso, a gente já dá algumas ferramentas, alguns instrumentos para o dentista, para que ele possa, né, perceber, avaliar que o paciente, para onde que ele vai caminhar e indicar para os colegas, né, por isso que a gente fala, antes a gente falava de tratamento multiprofissional, depois a gente passou para o tratamento interprofissional, hoje a gente já fala em transprofissional, um já dentro da área do outro, né? E eu acho isso, Thaís, acho que é muito importante a gente começar a falar sobre isso. Nas faculdades, a gente não vai ter curso de odontogeriatria, são pouquíssimas faculdades da graduação que tem. Abrir curso de especialização, muitas vezes a gente dá o curso e nem dá quórum, porque as pessoas nem sabem que isso é importante, nem sabem do que a gente está falando. Então, monta o curso de odontogeriatria, o que é isso? Né? Vamos falar de gerontologia, o que é isso? Vamos falar desse trabalho multiprofissional. Vamos trabalhar com fono, vamos fazer um diagnóstico. Então, é bem difícil, é um desafio, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, e que bom que vocês estão presentes, né? Que delícia a gente poder estar dividindo isso com mais gente, porque acho que a gente vai, né, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, galinha de papo, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai multiplicando aí essa ideia. E eu acredito que, como essa equipe transdisciplinar, o técnico também atua ativamente, é muito importante ter uma parceria. Você foi mimada a vida inteira pelo nosso saudoso professor Tomás Gomes, né, que também acho que acreditava muito nesse trabalho transdisciplinar, e a Sasha também vem na mesma corrente de estudos, né, Sasha? A Sasha tem um trabalho de ateliê, tem um cuidado ímpar com os seus trabalhos, e o que você acha que tecnicamente pode ser feito para interagir com esse tipo de tratamento tão delicado, com tanta atenção, com tanto carinho, com tanta humanização? É muito interessante, como protética, ouvir a doutora Tânia falar. Até emociona, né? Sim, dessa parte da odontogeriatria mesmo, porque realmente não é um mundo que muitas vezes a gente entra dentro, a gente, falando rapidamente só do que ela comentou, a gente faz a prótese para o dentista, para qualquer paciente. Muitas vezes a gente não sabe nem quem é aquele paciente, a gente só sabe que é a dona Maria, que é o seu José, que a cor é A2, o dente é tal, e é isso. Então, assim, esse tanto de informação que a odontogeriatria traz para reabilitar mesmo o paciente é realmente muito enriquecedor, e é legal que a gente tenha essas informações também dentro do nosso laboratório para a gente poder ir gerenciando a construção desse trabalho, porque é uma troca, né? É um vai e vem de várias etapas, e não tem como a gente negligenciar como técnico tudo que você comentou, por exemplo, né? Não adianta você fazer o seu trabalho e aí o técnico em laboratório negligenciar tudo isso. Então, aí eu acho que é o papel legal do técnico ser especialista em prótese, ou ele buscar conhecimento, buscar técnicas novas, fazer cursos diferenciados, conhecer várias técnicas, para daí ele trazer uma técnica que seja legal para dentro daquele paciente, porque cada paciente vai exigir uma técnica, né? Então, na minha visão protética, eu acho que tem 3 pilares importantes quando a gente vai construir um trabalho de forma geral. O primeiro é a montagem dos dentes, o segundo é a ceroplastia e o terceiro vai ser a acrilização, a polimerização do trabalho em si e a entrega final. Então, na minha visão como técnica, tem que pegar todas as informações que o dentista está passando e aí fazer o ajuste, a seleção dos dentes corretamente. Então, essa é uma parte importante de troca de informação. A seleção dos dentes é uma questão muito importante. Quando a gente fala de pacientes idosos, mais importante ainda, porque tem um dente específico para o idoso, para as reabsorções extremas. Acho que a Lu vai falar disso depois melhor, né? E essa seleção dos dentes é importante. Depois entra qual é o tipo de montagem que você vai usar. A gente tem algumas técnicas, mas começando pela básica, fazer montagem de prótese total dupla, com um articulador semi-ajustável, de preferência usar uma mesa de camper para a gente trabalhar com valores médios, para fazer o balanceio bilateral posterior, que é tão importante para a estabilidade dessa prótese depois em boca, além de todas as outras reabilitações que a doutora Tânia faz, por exemplo, com fonoaudiólogo, né? Então, a gente não pode perder isso fazendo uma montagem qualquer numa charneira. A gente tem que ter essa responsabilidade de continuar o trabalho que ela vem fazendo com uma montagem correta.
Então, tem essa técnica da mesa de Camper, tem a técnica do desgaste de Patterson, que a Thaís conhece muito bem. E a doutora Tânia também faz a né? modificação feita pelo Tomás Gomes, Sim. que é um Patterson em cera, justamente para esses pacientes, né? Quem fez esse trabalho é o trabalho do Tadashi. Do Tadashi. Quem fez foi a Paula Souza. A gente, né, entrou junto aí, né? Mas eles publicaram primeiro, então tem que dar os créditos. Mas vocês adaptaram no segmento posterior. Depois, o Tomás adaptou depois, né? Colocou aquela cera primeiro articular. E a gente fez esse desgaste em cera justamente para não colocar, a gente não usar o abrasivo, que é um pouco mais rígido, né? Mais idosos, né? Nesse quadro, não. Né? E uma mucosa super fina e a gente colocar lá um monte de, né, uma lixa ali dentro. É muito perigoso. Então, essa solução da gente fazer essa individualização das curvas é excelente. E o que você falou da escultura, né? Eu acho, Sasha, bem legal você enfatizar, porque, assim, uma escultura mais lisa, a gente ter as papilas mais convexas, e isso facilita muito, uma boa polimerização, a gente não deixar as porosidades, porque tudo isso vai impactar depois, né, o paciente já não enxerga muitas vezes muito bem. A gente vai perdendo, eu já tô, né? A gente já tá tudo de ódio, eu tô de óculos para enxergar de médico. Então, a gente vai envelhecendo, a gente, né, vai mudando a nossa acuidade visual, vai mudando muitas vezes a questão do próprio adestramento, né? E aí faz aquelas esculturas que vão juntar o quê? Muito agressivas, né? Não, e Impacta depois a gente alimento. que coloca até Casquinha de casca de laranja. laranja. essas texturas que vão ajudar só a reter placa, né? E aí vai ter tártaro, que depois o paciente vai ter o quê ali? Estomatites, candidíase, quando não, né? Eu acho que é até válido, né? A gente tem alguns técnicos que trabalham maravilhosamente bem, mas precisa entender qual é o estágio de vida que aquele paciente está, se ele pode receber tudo isso. A limpeza, gente, é muito importante. Mão de obra é muito caro, muito difícil a gente sustentar um idoso. Aqui no Brasil, a gente depende de uma aposentadoria, a gente depende das economias. Tem idosos ainda que ajudam até os filhos com a pouca aposentadoria que tem. Então, assim, a gente pensar em ter uma equipe trabalhando dentro de casa, depois a Lucimara fala tanto que é fácil, né? Então, assim, colocar uma equipe, ter enfermeiros que realmente saibam cuidar desse paciente, que vão fazer uma super higiene. Então, a gente tem, né, que usar, e a gente tem os artifícios que a gente estava conversando, o Corega-Tabs, que a gente, né, que eu acho que é um excelente meio aí para a gente, para colocar essas próteses, para a gente conseguir limpar, mas depende de uma boa escova também. A gente estava falando de escova, Sim. que a gente já também tem dificuldade na indicação. As escovas bacanas saíram do mercado. Então, a Condor tinha uma escova excelente, uma escova mais dura, com uma ponta ótima para entrar ali, né, no interior da prótese. Tá? Não vende. Aí agora a gente tem que ficar atrás de escovas, um monte de escova macia que não limpa nada. Então, é difícil, é difícil. Quem escovar, de que jeito que tem que escovar, não pode colocar uma pasta super abrasiva, porque senão vai estragar dente, vai estragar essa prótese. Então, é importante você falar bastante mesmo sobre essas esculturas, porque vem os trabalhos, pode ser lindo, mas para o nosso paciente... Não é funcional para o paciente, né? Mas eu percebo nos seus trabalhos uma seroplastia também delicada, que não impacta alimento. E a impressão minha, você trabalha mais com o sistema STG, com cores, com profundidade, luz, Sim. E uma boa polimerização. Sim, exatamente. Na verdade, é tudo isso, é o conjunto, né? É a continuação do trabalho do dentista e o meu. Então, desde a seleção de como você vai fazer a montagem dos dentes, como eu falei de usar, por exemplo, o sistema do desgaste Patterson, ou o BPS também é uma forma de fazer a montagem balanceada, que é um pilar que a gente precisa se atentar muito. E aí, posteriormente, à montagem dos dentes, se preocupar justamente com a seroplastia. Ela precisa ser realmente funcional. É claro que se o paciente é um paciente jovem, né? Eu já fiz prótese para pacientes com menos de 30 anos, isso acontece, né? Você tem uma seroplastia diferenciada do que um paciente que é idoso, que quem vai higienizar essa prótese é um cuidador, ou às vezes é ele mesmo, e ele não tem esse domínio mais, né, de força para higienizar essa peça. Então,
eu sempre busco tentar conhecer um pouco do paciente também, apesar da gente não ver o paciente. O protético nunca vê o paciente, né? A não ser por fotos, que hoje em dia está ajudando muita gente, inclusive. Mas isso ajuda muito na seleção de que tipo de seroplastia você vai fazer. Mas independente se você vai fazer uma seroplastia um pouco mais robusta, mais grosseira, eu diria, né? Mais viva, e uma seroplastia mais lisa para facilitar a higienização, você tem que levar em consideração que depois a polimerização também precisa ser bem feita, porque é uma coisa dando a mão para outra. Então, se a minha seroplastia ela tiver grosseira e depois a minha polimerização for mal feita, vai impactar muito mais alimento, porque o meu acrílico está poroso, ele vai absorver mais fluidos, ele vai impregnar mais sujeira em toda aquela minha seroplastia que eu tentei fazer muito riscada. E, naturalmente falando, a nossa gengiva não é assim. Ela é feita para ser autolimpante, eu diria, né? Então, a gente tem que tentar fazer com que a prótese seja assim também. E aí, se atentar realmente à seroplastia, fazer os recortes corretos, usar angulações menos marcadas, deixar tudo mais arredondado. E aí, depois, na polimerização, fazer a polimerização de preferência e a forma correta, usar um ciclo longo para que a gente tenha uma boa polimerização, que é o ciclo de 12 horas. É impossível polimerizar em 12 horas. Se você se organizar dentro do laboratório, você pode tentar introduzir isso. Existem outros caminhos facilitadores e com tempos menores, mas se você tem 12 horas, faça. Descanso de 12 horas, polimerização de 12 horas, para que a gente tenha um acrílico eficiente, com menos porosidade, para não impactar esse alimento, associado à boa seroplastia, aí a gente tem uma higienização boa também para o paciente. Então, assim, esses são os pilares principais, é escolher um dente adequado para o paciente, de acordo com a característica física dele, é escolher uma boa montagem de dentes, e a gente tem vários professores e várias linhas para você escolher qual que você vai usar em qual paciente ou não, como a Thais e a doutora Tânia comentaram, por exemplo, fazer o desgaste de Patterson com cera em pacientes idosos, ao invés de usar material abrasivo, enfim, ou o BTS, que também é uma linha de montagem bem bacana, e fazer uma seroplastia correta e depois polimerizar corretamente. Aí você está devolvendo para o dentista um trabalho merecedor de toda aquela reabilitação que ele fez. Imagina a dó você ser protético da doutora Tânia, que faz tudo isso, e aí você ir lá entregar um trabalho mal polimerizado, mal feito, maltratado quimicamente. Gente, não vai pro céu essa pessoa. Mas eu fervi durante 1h30. 1h30. Tá dura, tá polida. Tá dura. Eu postei na minha rede social que tá dura e transparente. E recebi muitos likes. Não funciona, né? Não, a gente não meu é Deus, assim. gente. Agora, a minha pergunta, Sasha, é assim, a gente estuda muito na especialização, nós três passamos pela mesma formação, a gente entende o que é uma formação de cadeia, uma excelente polimerização para entregar um trabalho, né, com o mínimo de distorção e permeável. Mas como atender o imediatismo do mercado? Você tem outras diretrizes, outros produtos, outros sistemas, ou você trabalha de uma fórmula, um protocolo único de trabalho? Porque tem as emergências. Tem, acontece, e infelizmente, eu acho que, infelizmente, a grande maioria dos laboratórios tem esse imediatismo solicitado pelo dentista, porque o dentista também, fora a doutora Tânia, e todo mundo que segue esse raciocínio maravilhoso, né? Todo mundo poderia ser assim. Exato. Muita polimerização. Então, fora isso, infelizmente, tem o capitalismo que vem à frente disso tudo, e aí vem aquela ideia, a venda do chegue de manhã e saia no final do dia com a sua prótese pronta, com o seu protocolo pronto. Então, imagina o quanto isso é invasivo para o paciente, para todo mundo, né? E aí, quando você entra tentando abreviar, você tem meios, mas sempre vão ser meios que vão entregar um trabalho médio, né? Mas tem, sim, resinas no mercado, como é o caso da VIP Wave, por exemplo, que é um processo que a gente consegue fazer a polimerização no micro-ondas e em 30 minutos, que é um tempo adequado para ter polimerizações médias longas. E é um acrílico que tem, na sua composição química, eu diria, catalisadores que podem sofrer esse aquecimento brusco e passar por toda essa transformação de forma controlada, minimizando um pouquinho todas essas contrações que o acrílico sofre. Eu sempre brinco, eu falo que a resina é meio burrinha, ela precisa de 12 horas para entender que ela vai virar resina. Então, essa é a melhor resina, essa é a melhor polimerização. Mas se a gente não tem... Desculpa. Sim.
Ah, ok. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Continuando, então, assim, é como se você tivesse uma boa polimerização num tempo bacana, de 30 minutos, usando um acrílico que é para isso, né? Então, você tem que entender o acrílico que você está usando, conhecer ele, a temperatura, o tempo ideal, para você conseguir minimizar um pouco esses problemas que a gente tem no acrílico num curto espaço de tempo. A gente também tem a Ivobase, que aí, na verdade, é um trabalho rápido e de excelência, né, muito superior à polimerização em micro-ondas, eu diria. Também há uma solução, né? E tem também a escolha do acrílico, né? Por exemplo, se você fizer uma acrilização, uma polimerização com acrílico STG, é um acrílico que tem muito peso molecular. Então, ele tem uma qualidade melhor para suportar o que você vai fazer de forma brusca. E o brusco que eu falo não é pôr a prótese para polimerizar numa panela com água quente por 30 minutos. É você selecionar uma boa polimerização, que aí, no caso, eu indicaria o micro-ondas, usando o VIP Wave, para fazer um processo rápido, e talvez, em outro momento, né, usando a Ivobase, né, Lu, que a Lu vai falar, acho que depois para a gente melhor. Também é um processo muito rápido, que aí realmente a gente não tem nenhum tipo de distorção, nem nada, é tudo muito perfeito, muito superior, que também é um método para esse imediatismo do entre banguela e saia sorrindo, que é, né, um desastre isso, não né? Não dá para fazer isso. E aí, dia, né? não dá. E o técnico, a gente realmente, quando se depara com essa situação, quando você conhece realmente o que você está fazendo de ruim numa prótese, nesse curto espaço de tempo, é muito, muito ruim de trabalhar, é muito frustrante, muito frustrante. Então, o melhor dos mundos é que a gente tivesse realmente o tempo ideal para trabalhar, e aí você tem diversos profissionais também, né? Tem os imediatistas, tem os não imediatistas, e aí você vai seguindo o seu caminho, mas tudo tem uma solução. Tem a solução com tempo e tem a solução aceitável dentro da odontologia, com tempo menor. Mas você também tem que ser conhecedor desse tempo menor, porque talvez ele é até um pouco mais difícil de controlar para você minimizar as contrações do que quando você está com tempo para trabalhar, né? Então, tem que estudar, correr atrás, buscar mesmo as técnicas corretas e aí achar o dentista que consegue estar dentro desse tempo que você tem para você entregar um trabalho, porque no final das contas é o paciente que está ali. Nós somos profissionais da área da saúde, o técnico às vezes esquece disso, né? Mas nós somos. E a gente tem que se preocupar com isso, desde o trabalho que vai ser imediatista, do trabalho imediato, até o trabalho que vai ser feito com calma, com tempo, com prazo. Então, na verdade, a preocupação do trabalho bem feito tem que ser nas duas situações, né, eu acho. Então, bom, na minha opinião, a gente poderia indicar um trabalho provisório como imediato, trabalho de transição, já que a pressa é de hoje para hoje, né? E propor alguma outra solução. Eu conheço alguns profissionais, Lu, que estão tendo muito sucesso com esse atendimento aos consultórios, com a Ivobase. Porque a Ivobase, não que ela seja portátil, mas eles colocam, né, dentro do porta-malas do carro e vão até o consultório e acabam fazendo esse atendimento de fazer a cirurgia, fazer a montagem, precisa fazer o processo de inclusão, acrilização e polimerização, e o Ivobase acho que traz isso para a gente, né, de uma maneira bem segura. Eu falo, né, ouvindo tudo isso, eu passo um filme na cabeça, né? Eu tive o laboratório por 20 anos, né? E há quase 7 eu assumi o posto na Ivoclar, e aí eu tive que deixar o laboratório. E nesses 28 anos quase, né, de carreira, a parte do micro-ondas, que eu comecei com a Clássico, ajudando muito nessa parte do micro-ondas, que me ajudou a VIP na época, e foi um aprendizado, né, para a gente tentar chegar no melhor, porque a polimerização é fundamental, e a gente sempre sonhou, qualquer protético, de ter rapidez, né, no seu processo. A resina tem vontade própria, então a gente queria muito, o sonho é que ela fosse rápida, e no final a gente pegar a mufla, jogar na água fria, porque custa, né, não depende de nós, é inerente à nossa vontade o tempo de esfriamento, né, de resfriamento da mufla. A gente tem que demuflar com a mufla fria para a prótese não deformar, e isso não pode, nenhuma resina tem essa possibilidade da gente botar a mufla na água, abrir e sair tudo bem.
E quando eu tinha um laboratório, quando eu fazia carga imediata, sei lá, acho que há uns 10 anos atrás que eu comecei até mais que isso, eu ficava a noite inteira polimerizando, eu levava as próteses para minha casa, para eu passar a madrugada polimerizando do jeito certo, no fogão, que eu tinha medo de botar barra no micro-ondas e dar ruim. Isso há 12 anos atrás, sei lá. E aí, porque eu não queria fazer um trabalho qualquer, de botar a mufla lá e ser imediato, porque eu sabia que não ia dar certo. A gente aprendeu isso com os nossos professores na especialização e na vida que a gente vai, né? E aí a gente vê a evolução, né? Hoje eu acho o micro-ondas ótimo para inúmeras coisas, né? Eu gosto muito da técnica, a gente espera as 12 horas, que precisa disso, a gente precisa esperar a mufla esfriar para abrir, e eu vejo que a Ivoclar, quando ela lançou a Ivobase, que eu conheci quando veio para o Brasil, e a gente teve essa tarefa de colocar, de mostrar esse investimento incrível, que você não precisa esperar a resina, ela é diferenciada. E você não precisa esperar às 12 horas, você espera menos de 5 minutos. Manipula, coloca ela na máquina, a máquina faz todo o processo, e aí a parte mais legal, que é o nosso sonho, a gente tira a mufla da máquina numa temperatura de 80 graus e bota na água fria. Joga na água fria, olha que legal. Pode dar o choque térmico. A gente dá o choque térmico, a resina ela é preparada para isso. Então, esse imediatismo, e aí vem de encontro com alguns técnicos, né, que a gente tem vários que fazem essa conduta, ele leva a máquina para fazer a carga imediata lá no consultório, e aí ele utiliza todo o protocolo. E o que ele vai ter? Uma rapidez no trabalho, no fluxo, porque uma prótese, um protocolo, uma carga imediata, você usa uma resina de alto impacto, que tem uma polimerização de 60 minutos, você não precisa esperar 12 horas para a resina descansar, e você dá o choque térmico e já abre. E a resina de alto impacto é uma resina que foi preparada para as cargas imediatas, para os protocolos, 50% mais resistente. E, além disso, a Ivobase ela tem o monômero residual baixo, você 0,7%. Não existe nenhuma técnica que você consegue um monômero tão baixo no resultado final. Então, o paciente não tem um resultado, ele não tem alergia, ele não tem problema com a toxicidade do monômero, né? E, além disso, ela tem 0,4% de distorção. Eu me lembro, o Ale, quando vocês compraram a Ivobase, que o Ale mostrou um vídeo para a prótese, não sai. A prótese total não sai da boca. Zero de contração, né? Não tem, né? 0,4 também não existe, porque por mais que você tenha todo o cuidado durante o protocolo convencional, a resina ela tem uma porcentagem, tá? Na bula da resina, por melhor que ela seja, né? E a Ivobase ela trabalha nesse contexto. Então, assim, é um imediatismo com qualidade. Você tem um paciente idoso que não vai ter problema de ser uma prótese tóxica, não tem porosidade no acrílico, porque a cadeia molecular, mesmo a híbrida, que ela é quase uma resina convencional, mas ainda é superior. Você tem o incolor, que você faz o STG, dá para fazer caracterização nessa prótese sem problema. A gente sempre fala do STG por ter essa peso molecular. Então, assim, a gente conhece os fabricantes que a gente fala, né, que são os fabricantes que têm Anvisa, que trabalha tudo. Então, assim, a gente sabe que essas resinas não vão ter um problema lá na frente, né? Então, dá para fazer tudo isso, a gente tem resultados incríveis. Então, a prótese total, ela está melhorando todos os dias. E aí vale o profissional técnico, né? Que a gente fala, o técnico de prótese, principalmente prótese total, ele já melhorou muito no seu quesito do que eu quero para mim. Eu sempre falei isso nos cursos, né? O que eu quero para mim?
Eu quero ser um bom profissional, não um profissional que usa charneira, faz tudo de qualquer jeito, que é dentadureiro. Não, eu sou um profissional de prótese total. A especialização é fundamental para quem tem essa oportunidade, queira fazer. E se não conseguir o título, vai estudar, né, para poder atender os dentistas e pensar lá na ponta quem é que vai usar. Que é o mais importante, né? É o amor que a gente faz para quem vai usar. Isso não tem que ser pensado muito. E eu acho que a especialização traz um conhecimento onde a gente é capaz de eleger os melhores materiais, mesmo num curto prazo de tempo. Por exemplo, quando eu adquiri a Ivobase e precisei fechar meu laboratório no início, né? Quando a gente estava com aquele distanciamento social, eu ia para o laboratório sozinha. A minha equipe estava em casa. E aí eu usava a Ivobase, associado a produtos da CNG, como o silicone certo, associada a Zero Flask, que é um gesso instantâneo para muflas da Dentona, que é importada pela Dental News. Então, eu sozinha conseguia usar a Ivobase, incluindo eliminando o cera em 20 minutos e fazendo um processo de 45 minutos, porque tem também os processos... Isso é no híbrido, né? A prótese híbrida 45, para você deixar o monômero residual a 0,7. Então, perfeito. Então, para você que trabalha sozinho, olha a situação que eu enfrentei. Então, tinham trabalhos emergenciais, porque os atendimentos eram eletivos, eu ia sozinha para o laboratório e conseguia fazer, né, em curto prazo de tempo. Então, sem perder qualidade, né? Isso é super importante. Uma outra questão, que também gera muitas dúvidas, é essa variedade de dentes que a gente tem no mercado. A gente tem dentes de linha econômica, como o Vostar, né? Tem os dentes intermediários, tem dentes nobres, como o Vivodente SP, que eu uso muito, e tem dentes ainda mais nobres, como o Fonaris, né? Quando a gente fala da questão da indicação, da resistência, Lu, como que eu devo selecionar um dente, por exemplo, para um paciente da doutora Tânia, né, que está nessa que é a qualidade final de vida, e para um paciente como os que a Sasha reabilita, super jovem, sua mãe que você acabou de reabilitar, Sim. né, que ainda tem vaidade, tem coordenação motora fina, sua mãe é super jovem, é linda, né? Como que eu posso usar dentro dessa linha econômica e as linhas superiores um melhor critério, né? Quando deve ser resistente, quando deve ser mais bonito. Isso é uma coisa muito, a gente precisa tomar muito cuidado. A Tânia, por exemplo, acompanhei, né? Os pacientes da Tânia são ótimos, 93, 98, 100 anos. É muito interessante, mas nós temos também os pacientes mais jovens, e uma coisa que eu sempre defendi, a minha opinião, né? O dentista precisa estar muito à frente da escolha. Claro que o técnico ele tem obrigação de conhecer todas as marcas, todos os modelos e quais são os materiais que são feitos daqueles dentes. Então, você tem um dente baratos, econômicos, você tem os intermediários e os premiums. Você tem que ter uma noção do que cada um, como que ele é, qual é a dureza, qual a resistência à flexão, para poder conversar com o teu cliente e juntos decidirem o que é melhor. Porque às vezes a gente acha, né, hoje, por exemplo, o Fonaris 2 é o dente premium, que ele não tem um concorrente hoje para ele no Brasil. E a gente fala, então ele só porque ele custa mais de R$300 cada placa, ele é o melhor? Não. Ele pode não ser o melhor para o paciente da Tânia. Ou um paciente que a Sasha esteja lá fazendo a prótese, que tem 50 anos, porque o caso desse paciente não é para um dente com uma resistência à abrasão tão grande. É um paciente que tem uma musculatura flácida, um paciente que tem alguma coisa, um paciente especial, por exemplo. Ele pode ter condições financeiras de colocar tudo do bom e do melhor, e às vezes o caso para ele é de um dente bem mais simples, mais econômico, mais molinho em relação à dureza, e uma resistência à flexão muito grande para dar conforto àquele paciente, porque é um paciente especial. Então, a gente precisa conhecer, né? Então, hoje a gente fala, por exemplo, da linha econômica, o Ivostar, por exemplo, é um dente versátil.
Ele pode ser colocado em todas as próteses, ele tem uma resistência à flexão. Resistência, eu falei para a Sasha, vou fazer ainda um vídeo. Assim. Resistência à flexão, quando você pega uma régua, por exemplo, você força ela, a hora que ela quebrar, uma régua de acrílico, se a gente medir a força que você colocou ali, uma força vertical, é o valor da resistência à flexão, eu estou flexionando. Então, quando eu tenho um dente em boca que sofre uma força vertical da mastigação, e a hora que esse dente estoura, é aquele valor da força de mordida. O Ivostar, ele tem uma excelente resistência à flexão. Ele é um dente que aguenta forte, mas ele não tem uma boa resistência à abrasão, né? Então, ele é um dente mais macio, entre aspas. Ele acaba se desgastando mais rápido. O Vivodente, ele já tem uma resistência à flexão menor e o Phonaris melhor. Então, assim, quem é esse paciente? É um paciente muito idoso? Será que colocar um dente muito duro para ele, como o Phonaris, vai ser confortável para ele? Eu queria falar uma coisa que acho que é bem importante, porque quando a gente faz essa pergunta, né, quando a gente fala assim, a gente tem que fazer um tratamento individualizado. Então, a gente tem que pensar naquela pessoa que está ali. E a gente tem que trabalhar junto, muito mais perto, dentista e protético. Você está bem perto, né? Você está bem pertinho, né? Ele, né? Exatamente. É. E a gente, assim, eu vejo, até vai estar agora nesse congresso que a gente vai, que o Walker... Em Campinas, em Campinas, né, o Congresso de Prótese Total e Removível, eu vou ter uma fala, né, e essa fala era eu e o Tomás, que a gente ia falar juntos, o congresso foi adiado, né, e a nossa fala era justamente falar sobre a importância do tanto da gente estar perto. Então, assim, o Tomás, alguns casos, e hoje não é o Tomás, hoje é o Frederico, né, que está comigo, mas alguns casos a gente tem que estar junto, o protético tem que conhecer, com todos os recursos, mas às vezes a gente precisa trabalhar junto e conhecer. Paciente idoso, às vezes a gente atende em domicílio. Então, assim, já teve casos, o Frederico tem que ir comigo. Frederico, nós vamos ter que ir, né, para gente ver o que a gente vai fazer naquele caso. Em relação aos dentes, essa questão que vocês colocaram, eu acho que, assim, muito importante da gente pensar, esse paciente de 70 anos veio para o consultório para fazer uma prótese. Paciente saudável, de repente esse paciente demencia. Então, assim, a gente que vai acompanhando, então a gente tem um caso, o paciente, assim, nos nossos casos, eu falo para a Lu, 99% dos casos são com os dentes, são com o Vivodente que a gente tem, a gente usa muito porque é um dente que a gente consegue fazer essa oclusão balanceada do jeitinho que o Tomás sempre ensinou, né? Oclusão balanceada bilateral simultânea, do jeitinho que ele faz, e com o trabalho transdisciplinar de novo, trabalhando com a fono, o que a gente faz? A gente muda em grama de mastigação. Então, o paciente que é dentado, ele tem que fazer a mastigação bilateral alternada. Então, mastiga um pouquinho do lado direito, um pouquinho do lado esquerdo, porque se mastigar de um lado só, você vai ter um desgaste de um lado só. Paciente de prótese total, portador de prótese total dupla, né, o que a gente faz? Ou mesmo se ele tem uma total e uma removível paciente classe 1, o que a gente costuma fazer? Mastigação bilateral simultânea. Então, o paciente coloca um pouco de alimento de cada lado, vai trabalhar com a fono para ele reaprender a mastigar, para que o desgaste desse dente seja pequeno. Então, assim, ele vai ser pequeno, seja uniforme. Então, eu tenho casos, os casos que a gente acompanhou de muitos pacientes que a gente pode reembasar e usar a mesma prótese. Então, a gente vai acompanhar o paciente, os dentes estão bons. Se a gente opta por um dente de uma qualidade melhor, eu consigo manter esse dente na boca do paciente por muito mais tempo, economicamente é muito melhor para esse paciente, e a gente tem próteses que funcionaram mais de 20 anos, com casos publicados de coisas que a gente fez e acompanhou com esse tipo de dente. Então, eu falei assim, vou fazer um investimento,
vai gastar mais. É muito mais caro fazer outra total. E é muito mais difícil a gente trabalhar com esse paciente mais velho. Se eu reabilitei esse paciente, é muito mais fácil eu fazer quando o paciente está mais saudável. Eu faço uma prótese bacana, com os dentes melhores, e depois eu vou mantendo isso. Essa musculatura, a gente já sabe, ele vai perder força, mas se ele tiver já com esse engrama corrigido, fazendo essa mastigação bilateral e a gente acompanhando esse paciente, cada 6 meses o paciente volta, faz os pequenos ajustes, você está vendo que tem alguma coisa que está diferente. É possível manter. Então, eu acho que isso é bem legal da gente pensar e a gente pensar junto, né? Então, coloca a prótese, é obrigação do dentista chamar esse paciente de novo, fazer, coloquei, já tirei todos os dentes, né? O paciente fala, tirei tudo para ficar livre. Não vai ficar livre nunca. Do mesmo jeito que o paciente dentado tem que voltar ao consultório, o paciente desdentado também tem que voltar. Ele vai ter que voltar para a gente fazer aqueles pequenos ajustes. Começou a mastigar mais de um lado, ou teve, sei lá, teve um acidente vascular e de repente a pessoa ficou paralisada de um dos lados. E aí, o que vai acontecer com essa prótese? Aí eu vou discutir o tipo de dente, a gente vai discutir o tipo de oclusão, né? Então, tem que ser tudo junto, não dá para a gente fazer o negócio separado. Essa parceria é a coisa mais importante, né? Então, assim, a gente ter essa conversa, tem que saber quem é esse paciente, às vezes tem que ir junto mesmo, né, Sasha? Tem que estar dentro do consultório. Está sendo bem legal com essas histórias dos protocolos que o protético entrou, né? Com as cerâmicas, o protético veio muito para dentro do consultório, porque antes na prótese total não tinha isso, né? Então, assim, graças a Deus, eu tive, assim, uma graça mesmo, graça de eu ter tido a oportunidade de trabalhar com o Tomás desde o começo e da gente poder ficar perto, dele poder vir, e hoje eu tenho o Frederico muito próximo e da gente poder, assim, realmente conhecer aquilo que a gente está fazendo. Não existia, hoje, gente, não tem desculpa, porque tem celular, a gente consegue fazer videochamada, a gente consegue mostrar ali, a gente consegue estar muito perto, né? Então, a gente precisa pensar isso tudo junto, porque aí o dente vai durar. A oclusão foi feita direitinho, o paciente sabe fazer, vai durar. Vai durar. E, além disso, é importante levar em consideração quem é o paciente, independente da idade, para saber se essa prótese, esse dente, ele vai perdurar, se ele não vai fraturar. Por isso que é importante saber qual é o material. E aí, assim, Lu, com uma oclusão bem feita. Com uma oclusão bem feita. Não tem como saber, né? Vai fraturar, né? Se cair, vai cair no chão. Sim. Se ele não for orientado do jeito, o que acontece direto? Vai usar, vai escovar o dente na hora do banho. Quebra. Aí fratura. E aí, assim, saber que, né, teve uma paciente recente agora que a gente recebeu, né, no consultório, que essa que eu acabei de comentar, que a gente publicou o caso dela, que era disfágica. Ela tinha uma prótese antiga, ela teve fratura, a gente mudou só os dentes anteriores, já sei nem eu que tinha feito a prótese dela, né? Mas veio com os dentes, tinha os dentes, os bivodentes, tudo certinho ali, né? Se foi feita uma boa montagem, se o paciente já está já está ali com as suas fragilidades, já não vai ter a mesma força muscular, para que eu vou fazer tudo de novo se ele já está numa alimentação mais macia? Se você sabe que aquele paciente não vai mais comer uma série de... não vai comer um churrasco, não vai... Então, assim, se você já sabe para onde que você está caminhando, para que fazer a família investir em tudo isso? Então, esse investimento nos dentes ideais, a gente investir é uma economia. É isso que a gente tem que entender, né? Eu vou economizar tanto, não é só o dinheiro, é o tempo, né, daquele paciente na nossa cadeira e o sofrimento dele depois. Porque fazer uma prótese ou eu manter a mesma prótese, o difícil foi feito ali atrás, né? Se a gente tiver que só reembasar essa prótese, a gente troca
né? Então, perdeu, lógico, vai perder líquido, vai emagrecer, vai engordar, vai mudar, mas se os dentes estiverem em ordem, isso é muito valioso para a gente, né? Então, entender isso, eu acho que é o mais importante nessa seleção. Então, a gente, vou selecionar um dente mais macio que vai desgastar, vai ter mais desgaste, e aí depois eu vou ter que fazer outra prótese. Eu vou ter que voltar lá para trás com o paciente mais velho. E se ele tiver com o dente melhor, e esse dente já foi usado, ele tá balanceado, e a gente já foi adaptando isso durante todos os anos. É muito mais legal. Muito mais fácil, muito mais simples. E olha, não adianta, a gente pensa sempre no dente ideal, mas tem que levar em consideração a parte da montagem e o balanceio, porque a gente vê muitos casos dos dentes fraturarem, o dente é ruim, aí você vai ver, tem um contato de dente anterior em oclusão central. E entra a manutenção e o controle semestral. O controle, um contato prematuro. Posterior, né, por desgaste de posterior. Mas um contato prematuro em um contato de dente anterior em oclusão central, isso quebra qualquer dente, não importa qual seja. Associada a uma má polimerização, tudo isso. Menor união do dente com a base. Isso então, é uma coisa recorrente, legal para quem está assistindo a gente, fazer essa análise, essa reflexão de como está fazendo as suas próteses, a sua polimerização, a sua montagem. O dentista entender como é que o laboratório trabalha, porque é muito recorrente. Por que o dente solta? Por que o dente solta? Nesse momento. O dente solta porque ele é ruim, o dente quebra porque ele é ruim. O dente, ele é muito raro o dente ter algum problema de fábrica, porque o controle de qualidade dos fabricantes é muito grande. É muito raro. O dente, ele quebra porque o erro está na confecção. Ou é no ajuste, na montagem, ou no laboratório, ou na clínica que o dentista às vezes não fez um ajuste em boca, e o dente quebra. E a maioria dos casos na própria higienização, em casa. Queda. Cai, fraturou, trincou, mas estava trincada. Aí vai quebrar no pão. Tava comendo isso mesmo. Macio, aí quebrou no pão. Híbridas, e foi aonde, né? No banho. Eles escovam o dente no banho. Então, por isso que eu falo, deixa enquanto você toma o teu banho, a tua prótese toma banho aqui, é a hora de colocar lá no Coregatápolis. Você põe aqui, olha, tá aqui, você põe no Coregatápolis, fica aqui. Que horas? Na hora do banho. Porque daí eu sei que tá ali. Exatamente. Aí vai e depois pega de volta. Porque esse é o momento assim, mais frequente, mais comum que a gente vê, né, dentro da clínica de fratura. É isso de pacientes mais idosos, né? Mas quando a gente habilita pacientes mais jovens, que às vezes a gente seleciona um dente que, por exemplo, como Fonares, né, Lu? Se você não fizer uma montagem balanceada, não fizer uma boa polimerização, ele fratura. Então, assim, tem que ter o dentista tem que ter o cuidado de fazer o controle na clínica, desde a prova em cera. Então, aí entra tanta questão, desde a cera, ser uma cera de fixação com uma rigidez suficiente para que o paciente consiga fazer os movimentos sem que o dente saia do lugar, né? E aí a boa polimerização para poder ter uma boa união química e mecânica desse dente com a base rosa ou incolor. Então, né, porque normalmente o paciente mais jovem vai fazer uma higienização um pouco mais diferente, né? Então, cuidado, porque a gente fala para escovar com sabão. Vai escovar, não é para colocar pasta, porque a pasta vai desgastar, vai tirar todo o brilho desse dente e vai escovar com sabão. O que acontece com uma prótese com sabão? Escorrega. Então, tem que fechar, tem que ensinar de que jeito que coloca essa, né, na pia. Então, colocar água, colocar ali um recipiente plástico embaixo, ou fechar. Então, essa conversa tem que ser assim, tem que ser nossa, tem que ser o dentista e o protético para passar isso. Então, é a mesma coisa. Aquilo que o protético conhece, instrua o dentista para a gente ir trocando. Olha, isso é legal. E aquilo que a gente conhece, também a gente ir contando isso para vocês, e aí a gente ir passando isso de um para o outro, né? Então, eu acho que essa troca é bem interessante, essa conversa é muito importante, porque nós somos um time, a gente joga do mesmo lado, né? Então, dentista e protético juntos em favor, né, do paciente.
né? Então, eu acho que essas questões do tipo de dente, eu acho que para a gente, mesmo em pacientes jovens, a gente tem usado o Vivodente, né? E a gente tem mantido esse dente por bastante tempo. A prótese está durando muito mais, tempo. né? O Tomás brincava comigo que ele gostava de jogar, gosto de fazer trabalho com você porque dura a vida inteira. Eu posso falar que o trabalho dura a vida inteira. Mas, assim, a necessidade, claro que às vezes, né, se o paciente é muito jovem, depois de algum tempo, você vai trocar a prótese toda dele, né? Mas e você vai trocar num tempo ainda que o paciente ainda responde. O problema, quando a gente coloca isso, que a gente avança isso um pouquinho mais para frente, é que os anos vão saindo diferentes. 5 anos, quando você pega um paciente de 40 e o paciente com 45, é uma coisa. Quando você pega um paciente de 85 e um paciente de 90, a validade desses 5 anos é outra, entendeu? Tipo, o que aconteceu nesse tempo é diferente, né? Mas eu acho que isso é bastante importante da gente compartilhar, né? Muito importante essa integração clínica e laboratorial e essa leitura que a doutora Tânia dá para os técnicos, né? Transmitirem conhecimento, nem todos aceitam, doutora Tânia. A gente está numa luta, né, militando através do curso de pós-graduação nível médio, para que os técnicos tenham conhecimento, que ganhem respeito do cirurgião dentista com técnicas, com sugestões, com planos técnicos. A gente se complementa. O dentista não estudou tudo que vocês estudaram e vocês não estudaram tudo que a gente estudou. Então, assim, essa troca, ela é fundamental, ela é importantíssima. Então, na hora de discutir, quando a gente vai conversar, tem que conversar junto, a gente tem que raciocinar caminhar juntos. Tem que conversar, tem que falar o que a gente tem, o que está acontecendo, não dá. Às vezes eu não estou acompanhando todas as coisas, tudo que está acontecendo, que vocês têm para trazer para a gente e vice-versa, né? Sem invadir, obviamente, a área do outro. Não vou querer ir lá. O limite de atuação, né? É importante, né? Mas ser junto, né, Thaís? Sim, sempre junto. Para você é fácil. Eu desço, né, um lance de escadas. Bom, a gente está chegando nos nossos minutos finais, então eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, principalmente para quem está começando e deseja traçar também uma trajetória aí de sucesso profissional, junto com essa integração clínica, com esses valores que vocês trazem, né, no trabalho de vocês. Lu. Bom, eu além de protética, né, eu tenho minha formação em educação, então eu também sou pedagoga, atuei, né, na área da educação por 20 anos, e eu não tenho dúvidas que a educação é a base para tudo. Então, a gente vê muito os técnicos, né, ou eles vão por aprender na prática, depois eles vão para o curso técnico, que no Polígono, por 14 anos, eu coordenei lá, e tinha muita gente que já vinha com uma bagagem, e ele se forma ali, e aí já quer, né, às vezes, trabalhar, e mete o pé pelas mãos, e enfim, comete muitos erros, e cabeça dura, e aí o que eu tenho sempre a dizer é isso, a gente precisa estudar. Então, para quem está começando, para quem quer fazer um curso, faça, estude, cursos de aperfeiçoamento, tem um monte de gente séria, procurem os profissionais sérios, que tenham bagagem, que tenham um histórico, para você saber de onde você está pegando aquele conhecimento, para você depois fazer o seu fluxo. Então, o estudo, depois a especialização, né? Não tenha dúvidas de você ler muito, não aprender nas redes sociais, não aprender no YouTube, né? Tem muita coisa bacana, sim, tem muita, mas não só, ao mesmo tempo que tem muita, também tem muita coisa ruim, sem embasamento nenhum. Então, assim, a gente precisa estudar com as pessoas que foram buscar o seu conhecimento, os livros, as escolas, os cursos. A gente tem que fazer tudo com amor no nosso laboratório. Quando eu tinha o meu laboratório, era isso. Eu pensava assim, eu tenho que fazer isso com amor, porque quem está na ponta poderia ser meu pai, minha mãe,
né? Alguém da minha família que eu gosto muito, um amigo, então a gente tem que pôr amor. E aí a gente entra com tudo isso que nós falamos, a polimerização, o material, tudo. É o amor e o estudo e a dedicação. Não é fácil, mas não é impossível. E o resto, gente,